O cinema já emplacou diversos filmes sobre apocalipse zumbi, mas se eu disser para vocês que a medicina tem uma história que relata uma doença que na verdade causou uma pandemia, onde as pessoas ficavam em estado catatônico, em estado vegetativo, porém conscientes, aprisionadas dentro dos seus próprios corpos. É essa história que eu vou te contar no vídeo de hoje. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui a se inscrever no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos. Pois é, essa história de cinema, essa história de apocalipse zumbi que a humanidade já vivenciou, foi experimentada na década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. Cerca de 5 milhões de pessoas na Europa e na América do Norte contraíram uma misteriosa doença, onde elas ficavam conscientes e inertes dentro dos seus próprios corpos. Dos cerca de 5 milhões de pessoas que contraíram essa misteriosa doença, 1 milhão veio a óbito por pneumonia, e 4 milhões passaram simplesmente décadas em estado vegetativo, dormindo e paralisadas dentro dos seus próprios corpos. Até que no final dos anos 60, um experimento médico mudou toda essa história. Conhecido com o nome de Tempo de Despertar, esse experimento mudou nossa compreensão sobre as condições neurológicas das pessoas e revolucionou o atendimento em pacientes com problemas neurológicos. A origem dessa doença até hoje continua sendo um mistério, mas ao final desse vídeo eu explico as duas teorias que tentam dar vazão a essas dúvidas que ainda hoje permeiam a mente das pessoas quando se fala nessa doença do início do século XX. Logo nas suas primeiras transmissões de rádio, a BBC de Londres informava que na Suíça uma noiva adormeceu em pleno altar. Na França, nem as dores do parto despertaram uma mãe. Mas na literatura médica, essa doença misteriosa já havia sido descrita na Grécia Antiga pelo pai da medicina, por Hipócrates. E Hipócrates, em seus escritos, chamou essa doença de létargos, que do grego significa incapacidade de responder a estímulos externos. No melhor estilo apocalipse zumbi, a doença se manifestava com forte febre inicial, tremor, fraqueza física, entretanto havia um estado de preservação da inteligência das pessoas afetadas. Essa doença afetava principalmente indivíduos com mais de 25 anos e, sobretudo, aqueles que estavam expostos ao frio. Rapidamente a doença ficou conhecida com o nome de doença do sono, mas a partir de estudos de um médico austríaco chamado Konstantin von Economo, a doença passou a ser chamada de encefalite letárgica. Mas em 1960, um jovem neurologista britânico chamado Oliver Sacks, trabalhando num hospital em Nova York, no Bronx, encontrou uma ala inteira de pessoas com encefalite letárgica e ficou surpreendido com aquilo que encontrou. Eu nunca tinha visto nada assim. Tantos pacientes como aqueles imóveis, às vezes pareciam estar congelados em posições inusitadas. E você se perguntava, tem alguém vivo lá dentro? Sacks começou a perceber que, embora as pessoas afetadas pela misteriosa doença estivessem inertes, paralisadas dentro de seus próprios corpos, elas estavam conscientes. Quando se tocava algum tipo de música, algumas pessoas se levantavam e começavam inclusive a dançar. Havia algo na música que penetrava e estimulava o sistema motor dessas pessoas a ponto de que elas entrassem em ação. O Dr. Oliver Sacks também estava pesquisando a utilização de uma droga utilizada para tratar mal de Parkinson, a levodopa, como alternativa ao tratamento desses pacientes em estado catatônico e começou a associar isso à música com excelentes resultados. De repente, algumas pessoas que tinham contraído a doença ainda quando crianças acordaram depois de adultas, depois de décadas adormecidas em seus próprios corpos. Mas a euforia durou pouco. O levodopa começou a perder efeito e depois de algumas semanas, em alguns casos, a medicação parou de funcionar, o que levou à piora da saúde de alguns pacientes. Mas o que teria causado essa doença do sono ou encefalite letárgica como a medicina conhece?
Até hoje isso permanece um mistério. Há duas teorias que tentam sustentar a origem dessa doença. A primeira teoria é que uma bactéria diplococo teria se instalado na garganta das pessoas e a partir daí teria chegado até o cérebro, causando esse estado de paralisia vegetativa. A outra teoria é que isso seria uma consequência de uma resposta imunológica exagerada ao vírus de influenza H1N1, já que a doença apareceu após o surto de gripe espanhola no início do século XX. Mas até hoje a ciência não tem uma resposta conclusiva. Hollywood, obviamente, produziu um filme sobre o tema. O nome do filme é O Tempo de Despertar, que é estrelado por astros famosos de Hollywood. Vale a pena então dar uma conferida nessa história real que virou filme. E se você gostou dessa história, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo, deixa o teu like. Um forte abraço e até a próxima.